Bom dia, gente. Bem, hoje eu resolvi trazer para vocês a análise de um filme que eu assisti, né? Sempre que eu fizer essas análises, vou tentar deixar no comentário, embaixo do, do vídeo, um link para vocês assistirem online. Mas, infelizmente, a fonte que eu assisti esse filme não está mais ativa, né? Eu dei a sorte de conseguir vê-la online, né? Só que infelizmente não está mais ativa. O que você vai encontrar lá são propagandas, muitos spams, né? Que vão provavelmente só ocupar a memória do seu computador. Propagandas, marketing, né? E infelizmente retiraram o filme. E o filme que eu vou fazer a análise é o Firebird, né? É um filme que foi gravado. O tema dele é na Rússia, né? Na época lá da ditadura, né? Militar. Na época da ditadura militar e a todo o ambiente hostil em relação a coisas, né? A atividades profissionais, mais assim da área de humanas, artes cênicas, né? Há uma crítica no filme do Firebird, essa resistência ao que estimula a criatividade, o que estimula a diversidade, o que estimula a reflexão, né? É um ambiente que é gravado na Rússia e militar, né? E é uma Rússia da época da Guerra Fria, né? Daquela época da militarização em massa, né? Então, assim, os soldados eram treinados para não pensar, para apenas cumprir as missões, né? E tudo que, assim, estimulava a criatividade e a reflexão, né? Era fortemente combatido. Tudo que estimulava a diversidade. Você vê pelo ambiente os uniformes, a padronização de comportamento, o não debate, né? Apenas aceitar as missões sem debater, sem comentar, sem argumentar, né? Há uma militarização mais intensa, mais rigorosa, controladora. E justamente nesse ambiente surge um casal homossexual, né? Dois rapazes, e um deles até então, Sergei, né? E lembrando que foi uma história baseada em fatos reais, aconteceu, né? O Sergei é o sobrevivente que contou essa história e deu a possibilidade de fazer esse filme. Ele aceitou que a história dele fosse contada. Então o Sergei era um soldado até então. No filme ele é retratado como um soldado bem dedicado, disciplinado, né, responsável. Só que quando chega um outro militar de uma patente maior, mas um nível hierárquico maior, superior que eles falam, né? Acontece uma atração entre os dois, né? E com a chegada do Roman, que é um piloto da aeronáutica, e aí os dois começam a se gostar, tudo muito velado, né? Tudo muito controlado, muito opressor, né? E aí eles começam a se gostar. Só que o Roman, ele toma muito cuidado para verificar se o Sergei era adepto, né, da situação, se ele aceitaria bem a situação. Então ele fica jogando pistas e o Sergei, que eu entendi que ele era virgem com homens, ele não tinha ainda concretizado isso, né? Até porque ele tem uma história na infância de um amigo dele que era, e, e ele vê o pai
uma pessoa adulta espancar o amigo dele, então ele fica com receio. E eu entendi que ele recalca, né, essa homossexualidade. E o Roman, quando aparece, ele sente esse desejo, que é a orientação sexual, né? A pessoa nasce com ela, então isso é instintivo, isso brota, né? E aí ele sente novamente essa necessidade de rever, né? Esse sentimento que ele tinha desde pequeno. E o Roman fica testando para ver se o Sergei realmente aceitaria bem, porque o ambiente ali, se alguém que não fosse homossexual percebesse, eles iam ser punidos, né? A homossexualidade ali dá a entender que ela é proibida, né? Ela é um crime. Então o Roman ele vai testando o Sergei. E o Sergei, muito inexperiente, ele não percebe, perdão, ele não percebe esses sinais. E aí o Roman fica apreensivo, até que chega uma hora que eles estão sozinhos lá e o Roman beija o Sergei e ele percebe que o Sergei ele corresponde ao beijo, né? E aí os dois começam a ter um caso, com muito cuidado para não ser descobertos. Só que alguns militares mais antigos ficam observando, né, alguns capitães, comandantes, etc., generais, e começam a desconfiar dos dois, né? E aí o Roman se vê na necessidade de se casar com uma mulher para abafar um pouquinho esse boato que ele estava se envolvendo com algum outro soldado. E detalhe, o Roman já tinha tido um caso em outra base com outro cara, eu entendi isso. Me perdoem se eu entendi errado. Mas ele já tinha sido pego, né? Já estava com uma advertência aí. Eu entendi isso. Eu posso estar errado. Então, assim, o Roman, ele é mais afoito, né? Ele ataca, ele é mais expansivo. E ele que beija o Sergei. O Sergei é bem travado na dele, né? Recalcou, né, a situação, mas acaba que os dois começam a se relacionar afetivamente, só que, como eu falei, esses soldados de batentes superiores ficam no alerta. E aí o Roman se casa para abafar um pouco esses boatos de que ele estava tendo caso com algum soldado. E como ele tinha muito contato com o Sergei, seria fácil essa associação. Pô, é esse o soldado, porque ele fala mais com ele, né? Só que o Sergei dá a entender que ele não tá nem aí. Se descobrissem, tudo bem. Ele ia simplesmente sair fora. Até porque ele não gostava muito da vida militar. Ele tinha carinho pelas artes cênicas, pelo teatro. Ele gostava muito de literatura. E a literatura é Hamlet. Ele gostava muito de Shakespeare, né? E Shakespeare ele é crítico, né? Ele leva uma reflexão. Se vocês pensarem bem, todas as obras de Shakespeare levam a uma reflexão, né? Estimula o pensar sobre a vida. O que os militares não queriam, né? Eles queriam soldados que seguissem a missão sem falar, sem argumentar. E o Sergei sempre percebeu que era diferente, né? Então, assim, para ele, se ele perdesse o cargo ali nos soldados, ele não faria a mínima diferença para ele. Ele seguiria outro rumo na vida dele. Mas o Roman gostava de ser militar, ele gostava de pilotar os aviões dele, né? Então ele sempre, a gente pega o Roman, um personagem que arregala o olho, sempre apavorado, com medo de ser descoberto, porque se fosse descoberto eles iam ser expulsos, né, da parte militar, e além disso eu acredito que até aprisionados, né? Então ele ia perder a liberdade dele, né? Ele ia perder a profissão e a liberdade dele. Então ele se casa com uma mulher, tem aquele casamento de fachada, né? E o Sergei sempre critica ele em relação a isso, que ele tinha, assim, que aceitar isso nele, né? Que ele era homossexual. E aí tá um ponto muito interessante que eu gostaria de sinalizar para vocês. A história é muito interessante, mas acaba repetindo o tema de alguns outros filmes, né? Que é o ambiente hostil, as relações homossexuais, que a gente sabe que na nossa sociedade ainda existe o preconceito, né? Existe a resistência a isso, a violência, né? LGBT, contra LGBTs.
Mas assim, o Sergei, ele não se assume, mas ele aceita nele, né? Essa situação. O Roman, ele não aceita que é homossexual. Então tem uma cena que eu achei a mais importante, que eu gostaria de destacar nessa análise desse filme, que eu acho que foi o pico, assim, foi o ponto forte desse filme. É a homofobia presente dentro dos próprios homossexuais, né? Tem uma cena que o Sergei comenta alguma coisa com o Roman depois do casamento dele, e o Roman olha para o Sergei assim, de cima a baixo, e diz: homens como você, né? E o Sergei fala: e você é o quê? Né? Então, assim, é tipo assim, homens como você, né? Homens que gostam de homens, homens gays, né? E o Roman era o quê? Sendo que, justamente, os ataques partiram do Roman, né? O Roman é que atacou o Sergei, né? Beijou, ele é mais expansivo, né? Então o Sergei, ele faz aquela cara de que não entendeu e ele fala: você é o quê? Então, né? E aí o Roman: não, eu não. Quer dizer, a própria homofobia dentro do homossexual, né? Infelizmente isso existe também, né? O preconceito dentro do próprio grupo LGBT. Por exemplo, sei lá, é hipótese, tá, gente? Mas, por exemplo, homens gays que não, não suportam travestis, por exemplo. Eu acredito, gente, que a família LGBT, a comunidade LGBT, tem que ter uma mente, né? Pelo menos se espera, tem que ter uma mente aberta à diversidade, né? LGBTs que criticam LGBTs por serem do jeito que são, eu acho assim, o mundo é diverso, é colorido, o arco-íris é colorido. E todas as cores têm a sua beleza, todas as cores fazem a diferença. O que seria do nosso mundo sem o azul, sem o amarelo, sem o rosa, sem o verde, sem o violeta? Né? Todas as cores têm a sua importância, né? A minha blusa é até bem colorida, olha que linda, né? Então, assim, a importância das cores. Então, assim, não é porque, por exemplo, eu sou um homem gay, né? Que eu vou criticar, que eu vou menosprezar, que eu vou ser preconceituoso com um homem gay que seja efeminado, por exemplo. Ou um homem gay que goste de praticar drag queen, crossdresser, né? Eu acho que o grupo LGBT, a comunidade LGBT, tem que ser mais unida. Na minha humilde opinião, nós somos, né? Eu coloco no meio porque eu sou a favor da diversidade. Mas eu acho que tem que haver mais esse respeito mútuo, né? Cada um vive a vida do jeito que achar melhor, né? Sem preconceito. É irônico, porque se criou a comunidade LGBT para justamente os excluídos, os menosprezados, se unirem, unir forças para lutar contra esse mundo que os discrimina. E dentro da própria comunidade LGBT pode haver preconceito entre grupos, né? Então, assim, eu acho que o importante, gente, humildemente falando, é o respeito. É aceitar que o outro pode ser diferente da gente, pode pensar de maneira diferente, mas cada um respeitando o espaço do outro, cada um respeitando a própria liberdade, mas também a do outro, né? Porque acaba o quê? O grupo LGBT acaba se desunindo, acaba criando subgrupos e um contra o outro, né? Não faz muito sentido. A comunidade LGBT é uma comunidade de excluídos, vamos dizer assim, de pessoas que foram menosprezadas por causa da sua orientação sexual, das suas preferências sexuais, dos seus gostos, dos seus fetiches. Então, o que acontece? Acaba criando grupos preconceituosos dentro da própria comunidade LGBT.
Então, não é interessante, porque a comunidade LGBT tem que ser uma comunidade, pelo menos eu aconselho que seja uma comunidade onde você encontra forças, onde você encontra acolhimento, onde você encontra apoio moral, psicológico para lutar contra o mundo que não te compreende. Né? E você entra na comunidade e acaba sofrendo o que você sofre fora. Né? Quantas mulheres trans aí no YouTube, homens trans comentam de preconceito dentro da própria comunidade. Né? Não é difícil achar. Só colocar aí homem trans, mulher trans, eles falam que são solitários, que desmerecem eles, que não assumem eles, etc. Né? Então, eu achei ícone essa imagem do Roman, que ele falou, homens como você. E ele é o quê? Né? E o Serge muito sabiamente falou, e você é o quê? Aí o Roman faz logo assim para baixo. Né? Quer dizer, a negação. Né? Ele estava sendo homofóbico, mesmo sendo gay. Né? Provavelmente ele foi criado numa família que reprimiu isso nele, né? Que ensinou ele a ser homofóbico. Porque as crianças não nascem preconceituosas. E é muito importante aí o papel da mãe e do pai para educar o filho para respeitar a diferença, né? Para respeitar a variedade. Que existem pessoas brancas, negras, asiáticas, que existem católicos, evangélicos, budistas, que existem gays, heterossexuais, pansexuais, né? Ensinar para nossas crianças que o mundo é diverso, né? Que o mundo é colorido, que o mundo tem vários tipos de cor, várias preferências. Sim, que bom que em alguns aspectos esse preconceito, eu acho que aos pouquinhos está sendo trabalhado aí, né? Tá havendo uma ampliação aí da liberdade, né? Entre os casais que não sejam heterossexuais. Mas ainda há muita resistência. E o filme ele mostra isso, a homofobia dentro do próprio homossexual. Né? Então acho que é importante chamar a atenção disso. Poxa, é como se eu sofri bullying minha infância inteira. E meu grupo era formado daqueles alunos que ninguém queria fazer grupo. Nós éramos formados do grupo dos excluídos. Que eu era gordinha, sempre fui cheinha. Então, eu era a desengonçada, eu era a feia, a gordinha, né? Então, eu me juntava com pessoas que também eram excluídas. Uma amiga minha, eu esqueci até o nome dela, era Itaparica o nome dela, o sobrenome dela. Ela era negra, magrinha, baixinha, ninguém queria brincar com ela, eu e ela. A gente fez amizade, porque ninguém queria falar com a gente. Então, assim, eu imagino a comunidade LGBT justamente como esse grupo de pessoas que sofreram essa exclusão, né, de alguma forma, em algum momento da vida. E ali elas vão encontrar esse acolhimento, esse apoio, essa amizade. Né? Eu torço realmente que esse preconceito presente entre o próprio grupo LGBT acabe. Né? Uma coisa é você não sentir atração física por aquele grupo. Né? Isso é normal. Todo mundo tem seus fetiches, seus desejos. Né? Tudo bem. Mas não é porque você não sente atração física que você vai ridicularizar. Não é porque você não se sente atraído sexualmente que você vai menosprezar. O respeito deve existir. O respeito é o mínimo para se ter uma relação cordial com alguém. Né? Respeitar o diferente. Então o Roman, quando ele esculhambou o Sergei, né? Homens como você, ele estava sendo homofóbico. E quantos homossexuais são homofóbicos? Ridicularizam o parceiro, ridicularizam a relação, né? Mas na verdade, eles não têm consciência que eles estão reproduzindo um ódio, uma raiva que eles beberam da fonte desde pequenos, né? Eles não caíram em si.
por exemplo, tem assim, o social fala que o homossexual masculino é promíscuo, né? Tem muitos parceiros. Quantos homossexuais reproduzem isso sem perceber? Porque, eu sou homossexual, então tem que ser promíscuo, sem ter consciência disso. Então tem muitos parceiros. Não. Sabe? Tudo que foi ensinado, toda essa homofobia, esses estereótipos, né, degradantes, não tem necessidade de reproduzir, de tornar real. Nem todo gay é promíscuo. Tem muitos gays que realmente esperam encontrar um parceiro para passar o resto da vida, né? Monogamia, né? Então, assim, o que eu gostaria de destacar com essa análise do Firebird é o quê? O respeito entre nós, né? Eu até vou me colocar como parte do grupo, porque eu sou uma porta-voz da diversidade, né? Eu defendo que as pessoas devem ser felizes, cada um com a sua vida, claro, respeitando o espaço do outro, respeitando a liberdade do outro. Todos nós devemos ser felizes, tá? Por isso que eu evito, eu me seguro, porque às vezes, como eu tive uma criação heteronormativa, eu tenho que tomar muito cuidado, né? Para não reproduzir o que me foi passado. Eu me lembro até hoje, né? Até hoje. Eu tinha 11, 12 anos. Eu estava vendo um desfile de carnaval, uma coisa assim, e tinha muitos drag queens na TV. Eu fiquei apaixonada, eu fiquei com a cara colada ali. Eu falei, gente, que maneiro, cara! Sabe? E minha avó, que Deus a tenha, chegou e falou, muda esse canal agora. Ela era católica, né? Não que todos os católicos sejam assim. Ela era assim, ela era uma católica e muito praticante, tá? Então ela falou, muda esse canal, coisa ridícula, para de ver isso. Muda esse canal agora, não quero ver esse troço não. Homem fantasia de mulher, que ridículo. E eu tava lá, apaixonada, né? E ela mudou o canal. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não reproduzir esse preconceito. Ainda bem que eu falei, vovó não gosta, mas eu gosto, eu desenhava tanto, meu pai é testemunha, um beijão pro meu pai. Eu desenhava tanto negócio de travesti, eu gostava, sempre gostei. Porque assim, eu acho bonita a androginia, né? Mas não é porque, por exemplo, eu não gosto de alguma coisa que eu vou ridicularizar aquela pessoa. Uma pessoa, por exemplo, eu gosto de andar com roupa colorida, isso é fato. Mas eu vejo uma pessoa toda de preto, eu respeito. Se ela vier conversar comigo, eu vou respeitar. É o gosto dela. Pô, ela fica bem de preto. Eu acho que eu não fico. Mas ela fica, sabe? Então eu vou respeitar o gosto dela. Eu sou meio roqueira, meio pop. Mas eu respeito quem gosta de sertanejo. Né? Eu respeito. Eu até gosto de um chachado. Tem uns sertanejos aí que eu gosto. Então, assim, esse respeito, esse carinho, é você aceitar que o outro não precisa ser o seu reflexo, né? É respeitar a diferença. Mas no caso do Roman, ele tinha essa homofobia internalizada e ele reproduziu esse preconceito sem nem perceber. Então, quando o Sergei fala, e você é o quê? Ele parou. Tipo assim. Eu acho que ele deu um tilt na cabeça dele, né? Porque realmente. Então a gente tem que se conscientizar que não podemos reproduzir esse preconceito que nos é passado, né? É ter carinho, acolhimento, aceitar o diferente. Cada um com suas questões, cada um com a sua história. Todas as histórias merecem ser contadas. Todas as histórias têm o seu valor, têm o seu aprendizado a transmitir, seu conhecimento. Então eu realmente espero que um dia eu possa ver a comunidade LGBT totalmente desprovida de preconceitos, de críticas, comentários do próprio LGBT. Eu torço por isso, né? Que a gente ame uns aos outros, que o amor dê a vez, que o ódio dê a vez para o amor, né? Que a gente já recebe tanta crítica
que a gente já recebe tanta crítica, vai para uma comunidade ser criticado também, não faz sentido, né, gente? Vamos concordar, né? Então, assim, eu sei, eu entendo perfeitamente o que é receber críticas, o que é ser menosprezado. Quando eu desenhava esses travestis, né, quando eu tinha meus 11, 12 anos, meus pais ficaram de cabelo em pé, sabe? Eles não sabiam como agir, né? Não tem curso para pais. Mas eles falaram, ó, filha, para com isso, o que foi? Qual o seu problema, né? Eles falaram, mas é a pessoa mesmo, né? Nasce com uma atração por uma certa coisa, né? Isso é instintivo, isso é nosso. Orientação sexual, certo? E eu sempre gostei da diversidade, sempre gostei do andrógeno, essas coisas, né? Eu me considero andrógeno, eu me considero feminino e masculino, né? Então, assim, eu acho que eu plaino entre os dois, masculino e feminino. Ainda não me decidi, mas enfim. Então, assim, é o respeito, é o carinho com o próximo, sabe? É o carinho com o diferente. Eu acho que quando a gente baixa um pouquinho esse escudo, essa defesa, sabe? De menosprezar, de se considerar melhor. Quando a gente fecha, quando a gente desiste desse preconceito, a gente vê que o outro tem tanto ensinamento para nos passar. Enfim, né? Eu espero que um dia as pessoas se olhem com mais amor, com mais empatia, né? E que em vez do Roman falar homens como você, vai falar homens como nós, né? Porque, né? A alegria corria solta ali, né? Então, assim, se aceitar, se amar e também amar o outro. Quantas pessoas são violentas como homossexuais porque querem negar isso nelas? É como se eu falasse assim, olha, mulher de olho verde não é confiável. E eu tenho olho verde. E aí? Né? Eu não quero ver. Não, meu olho não é verde. Meu olho é um cinza meio musgo. Meio capim. Mas não é verde não, porque verde não é confiável. Então, no fundo, ela sabe que é meio traíra, né? Mas ela bota defeito no outro. Mas no fundo ela está se refletindo no outro. Né? Ela é que é meio traíra, então ela tá falando que aquela mulher não é confiável, mas talvez ela esteja se vendo naquela mulher. Então essas questões trabalhadas aí na psicologia, na terapia, né? Sempre em prol de uma melhor qualidade de vida. Se aceitar, se amar, em vez de se recriminar. Né? Ficar do seu lado quando ninguém mais está do seu lado. Olha que desafio. Isso é ter amor próprio, isso é ter autoestima. Né? Quando eu sofria bullying, eu ficava sozinha, eu falava, não vou ficar triste, vou me juntar com aquele coleguinha, com aquela coleguinha que ninguém quer. E a gente fazia o nosso grupo e a gente era feliz. Eu nunca gostei das patricinhas, não é? Que a gente chama, né? Aqueles grupinhos, aquelas patatinhas, que o pessoal se sente a cereja do bolo, né? Eu era feliz com o meu grupinho. Então, essa força que as pessoas que sofrem preconceito esperam encontrar na comunidade LGBT. E eu realmente torço que essa comunidade se torne uma grande família e que esses preconceitos, esses grupinhos, essa rivalidade se tornem alianças. Porque quando a gente se alia, a gente fica mais forte. O grupo, quanto maior o número, mais resistência, mais força. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês, essa reflexão. Né? Um grande abraço a todos, né? Eu espero que o meu canal sempre vocês encontrem esse acolhimento. Se quiserem contar alguma coisa, comentar de alguma história, fica à vontade. Vou tentar liberar os comentários. Eu apanho do YouTube nesses comentários. Ai, nem sempre libera. Mas podem comentar em outro vídeo, fazem referência a esse. Ah, Flávia, sobre aquele vídeo do Firebird. Eu gostei disso também. Tá? Se acharem alguma fonte confiável, podem divulgar aí, tá? Para o pessoal assistir. É um filme muito interessante. O cenário é muito bem elaborado, muito bem trabalhado, tá? Eu recomendo a vocês. É um filme que leva à reflexão, né? É muito interessante. E em prol de um mundo mais unido, mais amoroso, mais empático. Um grande abraço a todos. Eu espero que tenham gostado da minha análise psicológica aí.
né? Que eu acho que o foco, o Sergei tem saúde emocional tranquila. Ele é totalmente centrado. O Roma é que tem essa negatividade, esse negativismo que a gente chama. A pessoa tem uma característica, mas ela nega veemente. Não, o gay é você. O gay é você. Eu não sou, não. A gente, mas, eu tô fazendo isso só pra distrair. Eu não sou, não, tá? Eu casei com mulher, tive filho. Sei. Cara super infeliz no casamento. E a mulher descobre, né? Aí ele toma o pezinho na bunda bonito. Então, assim, sabe? Olhe para si com mais amor, com mais carinho. Eu sei que o mundo é complicado às vezes, mas pelo menos uma pessoa tem que ficar do seu lado, você mesmo, né? Sabe? É quando eu me critico, eu me menosprezo, eu tô me colocando do lado dos outros e tô me abandonando. Então, gente, pelo menos uma pessoa fica do seu lado. Se você tem uma religião, claro, você acredita em Deus que está do seu lado. Eu acredito em Deus. Ele também está do meu lado. Mas quando eu sofria bullying, eu não tinha tanta crença em Deus, né? Então eu me via sozinha. Mas eu falava. Tô sozinha, mas eu tô aqui comigo. Não tô totalmente sozinha, eu tô aqui comigo. E eu enfrentava. Tinha situações de bullying que tinham 5 garotas querendo me bater. E eu enfrentava, eu olhava na cara de cada uma delas. Cadê que elas levantavam a mão pra mim? Iam tomar 5. Entendeu, gente? Então é ficar a seu favor. Pelo menos uma pessoa fica do seu lado, você mesmo. E olha, eu digo que vale a pena, viu? Vale a pena. O mundo é cruel com quem não se aceita, cara. Você deixa os outros te atropelarem, é complicado, viu? Não permita mais isso. Se ame, se aceite, banque seus sonhos e vai a vida. Cada um tem sua vida. Esses intrometidos que se metem na vida dos outros, entendeu? Eles têm que arranjar diversão na própria vida. É porque a própria vida está entediante, gente. Toma vergonha, cria diversão. E deixa o outro ser feliz. Um grande abraço a todos. Eu espero que tenham gostado do meu vídeo. Foi gravado com todo o meu coração, como pessoa, como psicóloga, em prol da diversidade e do respeito. Obrigado por assistir, gente.